Sabe aquela história da proclamação da República no Brasil? Pois é, ela foi muito mais do que só tirar um imperador e botar um presidente no lugar. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas estruturas de poder, umas bem peculiares, que surgiram com a República e, olha, que definiram os rumos da política brasileira por um bom tempo. Então, quem é que mandava de verdade no comecinho da República? Bom, a resposta para isso é bem mais complicada do que só apontar o dedo para o presidente, viu? Para a gente entender esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender uma coisinha básica. O que é, afinal, um Estado? Pensa assim, é toda a organização que comanda um país, sabe? O governo, as leis, as forças armadas, os tribunais, é tipo a estrutura que faz a nação funcionar. E essa estrutura, esse Estado, não importa se é um reino lá do passado ou uma democracia de hoje, ele sempre precisa de três coisas básicas para existir. É como um tripé, saca? Precisa do povo, ou seja, a população, precisa de um território, um lugar geográfico certinho, e, claro, precisa de um governo, alguém que mande e organize a coisa toda. E falando do Brasil, o século XIX foi um período de virada total. A gente saiu de um império, com imperador e tudo, e, puf, viramos uma república. Uma mudança gigantesca na forma de governar o país. Tá, mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. O que mudou na prática, além de trocar imperador por presidente? E é aqui que a história começa a ficar boa. Porque a grande questão não é quem estava no poder, mas como esse poder era distribuído. Ou melhor, como ele continuou concentrado. Para entender isso, a gente precisa falar de uma invenção bem brasileira da época do Império, o tal do poder moderador. Pensa num quarto poder, um superpoder, que era só do imperador. Com ele, o monarca podia simplesmente dissolver a Câmara dos Deputados, nomear senadores, enfim, ele ficava acima de todo mundo. Era, na prática, o poder absoluto centralizado numa pessoa só. A ideia da República era justamente acabar com essa história. A promessa era descentralizar, dar mais poder para os estados, criar um sistema federalista. Só que, na prática, o buraco foi mais embaixo. O poder central do imperador sumiu, mas um outro tipo de poder concentrado apareceu bem rapidinho. É isso aí, a gente entrou na chamada República Velha. E sem o imperador para mandar em tudo, o poder não foi parar na mão do povo, como se poderia imaginar. Não, ele foi, digamos, abocanhado pelas elites mais poderosas de cada região do país. E lá na ponta, no dia a dia das cidades do interior, esse poder tinha um rosto, um nome e um sobrenome. Era a figura do coronel. Mas ó, não pensa no coronel só como um fazendeiro rico, não. Ele era muito mais que isso. Ele era o dono de tudo na região. Da produção, dos empregos e, o mais importante, dos votos. Era o famoso voto de cabresto. O coronel mandava e a população, que dependia dele para tudo, obedecia. Um poder bem pessoal, baseado na troca de favores e, muitas vezes, na intimidação mesmo. E o mais interessante é que esse esquemão que acontecia lá no município, com o coronel mandando em tudo, tinha um espelho lá em cima, na política nacional. Um arranjo que ficou famosíssimo. A famosa política do café com leite. Como funcionava? Simples, era um pacto de cavalheiros entre as elites de São Paulo, os barões do café, e as de Minas Gerais, da produção de leite. Numa eleição, São Paulo indicava o presidente e Minas apoiava. Na eleição seguinte, trocava. Minas indicava e São Paulo apoiava. Eles basicamente revezavam o poder entre si. E o que mantinha esse acordo funcionando? Uma troca de favores, claro. O governo federal, controlado por essa aliança, mandava um monte de verba pública para obras em São Paulo e Minas. E, em troca, os políticos desses estados, deputados e senadores, davam total apoio ao presidente no Congresso. Era um sistema que se retroalimentava e garantia que o poder nunca saísse da mão desses dois estados. E todo esse arranjo, essa mistura de coronelismo lá na base com o pacto das elites lá no topo, deixou marcas profundas. Um legado que, acredite, influenciou e muito o futuro da política brasileira. A gente pode ver os reflexos disso em vários momentos da nossa história. Sabe a centralização de poder da era Vargas? Tem um pezinho aí. A forte presença dos militares na política? Também. Até a nossa luta, que continua até hoje, para construir uma democracia de verdade, onde a participação popular é real, tudo isso tem raízes nessa época.
Claro, a história não parou aí. O momento decisivo, um verdadeiro divisor de águas, foi em 1988. Foi quando veio a nossa atual Constituição, que ficou conhecida como Constituição Cidadã. Ela foi um passo gigantesco para tentar romper com essas velhas práticas e construir uma democracia mais sólida. Então, para a gente amarrar tudo, a passagem do Império para a República no Brasil não foi bem uma revolução que virou tudo de cabeça para baixo. Foi mais como um jogo de xadrez, onde as peças foram reorganizadas. O poder saiu da mão de uma pessoa só, o imperador, e passou a ser um grande acordo entre os chefões de cada região. E a população? Bom, na maior parte do tempo, ficou só assistindo. Isso mostra como certas estruturas de poder são duras na queda, né? Elas se transformam, mas continuam por aí. O que nos leva à reflexão final. Se a gente olhar bem de perto para a política brasileira de hoje, será que a gente ainda encontra alguns fantasmas do coronelismo e daquela política de alianças regionais? Fica aí a pergunta.